Olá, boa tarde! Hoje vamos falar sobre como os cigarros eletrônicos afetam a saúde de pessoas grávidas e um novo tratamento contra o câncer, além do que é notícia em Goiás e no Brasil. Fique com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. O Conexões tenta ser mais acessível e, por isso, temos interpretação para Libras com o professor da UFG, Diego Barbosa. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Já o Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Vamos começar o nosso giro de notícias? Um alerta para quem faz graduação à distância. Cursos de licenciatura estão obrigados a incluir encontros presenciais. A decisão é do Ministério da Educação. É que mais de 60% dos professores em formação estudam apenas pela internet. Em todo o país, metade do tempo de curso deve ser presencial, enquanto a outra metade pode continuar online. Enquanto as adaptações são feitas, nenhum novo curso de licenciatura à distância pode ser criado. A suspensão vale até março do ano que vem. Cientistas apostam em um novo jeito de matar larvas do mosquito da dengue. Uma pesquisa dos Estados Unidos descobriu que um componente da maconha pode ser usado em pesticidas. O canabidiol já é usado em tratamentos contra Parkinson, epilepsia, dor crônica e alguns casos de câncer. Os pesquisadores selecionaram 2 grupos de mosquitos. Um grupo comum e outro com alta resistência a pesticidas tradicionais. Nenhum conseguiu resistir aos testes, provando a efetividade desse novo jeito de combater mosquitos. Mudando de assunto, você sabia que o asteroide que matou os dinossauros também mudou o comportamento das formigas? É que, para sobreviver, elas começaram a cultivar a própria comida. Naquela época, elas tiveram que observar e manejar fungos para que eles servissem de alimento. Antes disso, de acordo com os cientistas, as formigas apenas coletavam opções na natureza. Mas com a queda do asteroide, a poeira que tomou conta do céu bloqueou a luz do Sol e, por consequência, o planeta perdeu 75% de tudo que existia até então. A descoberta foi publicada na maior revista científica do mundo e teve participação de brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia e a Estadual de São Paulo. Seguindo, o Brasil proibiu a venda de cigarros eletrônicos há um bom tempo. Só que muitos casos graves não param de surgir na imprensa por envolver até famosos. Hoje vamos trazer, em uma entrevista aqui no estúdio, o impacto dos cigarros eletrônicos em gestantes. Para isso, chamo aqui de forma remota a médica ginecologista Maria Elaine de Assis. Doutora Maria, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Antes da gente começar o assunto de fato, pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu vou pedir que você faça a sua descrição física, de forma bem rápida, objetiva, por exemplo, a cor dos seus olhos, cabelos, da pele, só para que nosso público possa te imaginar enquanto a gente conversa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu me chamo Maria Elaine de Assis Oliveira, sou uma mulher de meia idade, de 46 anos, cabelos castanhos claros, olhos verdes e estou usando uma roupa preta. Certo, então vamos lá. Doutora, vamos começar falando sobre os cigarros eletrônicos e a saúde das pessoas. De que forma, até então, a gente pode entender
os efeitos desse cigarro que levou à proibição aqui no país. Obrigado pelo convite para falar de um tema de tamanha importância, né, nos dias atuais. O cigarro eletrônico vem crescendo o consumo do cigarro eletrônico vem crescendo nos nossos dias, mesmo diante da proibição aqui no Brasil, em outros países do mundo também, né? Europa vem proibindo, Alemanha, Holanda, proibindo, visto os danos que esse cigarro causa, né? Ele veio como se fosse para ser com um rótulo de menos nicotina, com menos efeitos colaterais, e na verdade o que se percebe nos estudos e o que a gente está vendo na realidade é que ele faz efeitos extremamente danosos para a saúde de todos que usam. E ele está sendo muito consumido no meio jovem, mesmo diante da proibição, continuam usando. E obrigado pela oportunidade de estar aqui para fazer essa alerta da gravidade e das sequelas que esse cigarro traz. Que isso, nós que agradecemos. Vamos partir para a próxima etapa da nossa conversa, que é sobre gestantes, né? Pessoas que estão na fase de gestação. Quais são os efeitos para o feto ou para esse bebê que está crescendo nessa pessoa que faz o consumo de cigarros eletrônicos? A gente já tem algum indício de como que pode afetar? Nós sabemos que os cigarros eletrônicos ainda são muito recentes, a ciência gosta de observar por um prazo um pouco maior para ter mais certeza, mas o que a gente pode dizer até agora? O tabagismo materno, sem dúvida, é uma causa relevante e evitável de efeitos adversos na gravidez e durante a vida de um recém-nascido, dos nossos bebês. O uso em grande escala desses cigarros é algo novo, mas a Sociedade Americana lançou um estudo muito importante. Ele foi um estudo que avaliou gestantes de 2016 até 2019. E o que mostrou esse estudo que essas gestantes que consumiram pelo menos 3 meses de cigarro eletrônico durante a gravidez, elas aumentaram a chance de trabalho de parto prematuro, aumentaram a chance de problemas respiratórios no bebês, malformações do sistema nervoso e respiratório. E maior índice de internações em UTIs desses bebês de mães que usaram o cigarro eletrônico, e também teve um aumento de ruptura das membranas amnióticas, quando rompe a bolsa antes do período que seria o período propício para o nascimento. E outro dado importante, que comparando esses bebês dos outros bebês de mães que não usaram cigarro, esses bebês tinham em média 400 gramas a menos de peso comparado aos bebês saudáveis. A gente pensar assim, que a média de nascimento de um bebê de mais ou menos entre 3 quilos, 3,5 quilos, um bebê que nasce com 400 gramas menos peso, que é a reserva que ele tem nesses primeiros 10, 15 dias de vida, isso faz uma diferença muito grande no início de vida desses recém-nascidos. Doutor, então com certeza nos próximos anos a gente vai ter mais informações sobre os efeitos nesses bebês que vão crescer e aí com certeza os cientistas vão tentar acompanhar para entender de perto as consequências na saúde dessas pessoas. Voltando ao cigarro eletrônico, nossa conversa já começou sobre essa ideia de que o cigarro eletrônico serviria de um substituto a quem tem a vontade de deixar o cigarro tradicional. Mas isso de fato funciona ou não? A senhora já começou a dizendo que não funciona, mas o que essas pessoas que tentam largar o tabagismo deveriam fazer ao invés de buscar o cigarro eletrônico? Nós temos uma sociedade de pneumologistas muito atuante, muito capaz para tratar esse que a gente chama de desmame do cigarro, né? Então, tem os adesivos de nicotina, ou mesmo orientações, né, de reduzir a quantidade de cigarro, o número de tragadas,
Isso, eu acho que é um trabalho, é uma parceria que a gente tem com a equipe de pneumologia, da obstetrícia e, em especial, da psicologia, né? Todo vício que a gente vai largar, e às vezes até do psiquiatra também, a gente precisa desse apoio, de um verdadeiro trabalho em equipe. E a gente pede o auxílio da família também. Você, quando há anos atrás, eu participo coordeno um ambulatório de pré-natal de alto risco no Hospital Estadual da Mulher, antigo materno infantil, e eu tive algumas gestantes que falaram, que eu perguntei, você fuma, né? Não, eu não estou fumando mais cigarro, agora eu estou usando só o eletrônico. Ai, meu Deus, né? Achando que estava fazendo uma boa escolha, mas na verdade não é uma boa escolha. Estudos já mostram que esses cigarros têm um alto teor de nicotina e outros componentes que são muito graves, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o que dá o sabor, o que dá o cheiro no cigarro são componentes muito próximos, né? O glicerol, que é tipo a glicerina mesmo. E como esse cigarro ele vem com uma fumaça que chega mais profundamente nos pulmões, então ela consegue atingir até mesmo os alvéolos, fazendo como se fosse uma película que vai atrapalhar futuramente, ou às vezes muito precocemente, né? A gente vê esses danos que são das trocas alveolares. Então, cada vez a gente vai reduzindo de forma muito abrupta a capacidade pulmonar das pessoas que usam esses cigarros. Pensando na gestação, em que você, como se você tivesse que trabalhar por dois, as sequelas para esse bebê e a condição materna, ela se agrava muito, porque eu estou perdendo áreas de trocas gasosas que são fundamentais para a sobrevida do bebê e da gestante. Então, eu estou perdendo parte do pulmão. Pensando nisso, a gente tem que pensar que a gestante ela é imunossuprimida. Quando eu tenho uma paciente que usa esse tipo de cigarro eletrônico, que se associa a outras infecções virais, isso se agrava, aumentando a chance de morte materna. Então, isso a gente tem que ter um alerta muito grande para essas pessoas que estão fazendo uso que às vezes não estão gestantes, mas que no futuro podem engravidar e elas estão danificando o pulmão com substâncias que são câncer, tem alto poder de causar câncer, como câncer de pulmão, de bexiga, cânceres neurológicos, e as pessoas não estão se atentando a isso. Então, acredito que a gente precisa fazer uma campanha muito grande de conscientização e de esclarecimento dos riscos que os nossos, na grande maioria jovens, né, mas que a nossa população está correndo. E o que é muito triste, é a população mundial. Doutora, que perigo, né? A senhora trazendo essa informação de que infelizmente entrou para o senso comum, essa ideia de que o cigarro eletrônico é uma boa opção, né? Mas como a senhora já encerrou, era a minha última pergunta, a senhora já trouxe essa informação, o que a gente deve fazer a partir de agora? E a senhora acabou de dizer que é campanha de conscientização, mais conversas como essa na televisão, e a TVUFG segue trazendo esse assunto. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo aqui é muito curtinho para falar sobre esse assunto que é tão importante, mas a gente agradece o seu tempo e, por favor, volte mais vezes, porque nós queremos sim trazer informações confiáveis para o nosso público. Muito obrigada, doutora Maria Elaine de Assis, médica ginecologista. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. Fique por aí. Voltamos com uma informação preocupante. Mais de 250 mil indígenas brasileiros são analfabetos. Só para se ter uma ideia, esse número representa por volta de 15% de toda a população indígena do país. De acordo com o IBGE, as possíveis causas são a dificuldade de acesso à educação e a falta de profissionais especializados em povos originários. Mudando de assunto, um biomédico brasileiro está na linha de frente em um estudo que pretende combater células de câncer de um jeito inovador.
Saiba mais informações com a nossa repórter Amanda Dutra. Rodou. A pesquisa faz o oposto dos tratamentos convencionais do câncer e usa uma combinação de drogas que acelera tanto a multiplicação das células que elas acabam estressadas e mortas. Mas antes de explicar como isso funciona, faço aqui a minha descrição. Me chamo Amanda Dutra, sou uma jovem mulher negra de pele clara, com cabelos crespos, curtos e escuros, e os meus olhos são castanhos. Bom, sabemos que a quimioterapia convencional mata de forma agressiva as células de câncer, acarretando várias sequelas ao corpo do paciente. Pensando nisso, o biomédico Matheus dos Santos Dias, doutor pela USP e pós-doutor pelo Instituto Butantan, está há 5 anos pesquisando no Instituto Holandês do Câncer, em Amsterdã, formas alternativas de combater essa doença. Assim, ele vem desenvolvendo um método inovador de combater essas células por meio da hipermultiplicação delas e de uma posterior autodestruição. Segundo o biomédico, a previsão para esse tratamento ser liberado é de 3 a 5 anos, depois que a pesquisa chegar à fase final de testes. Os primeiros testes serão aplicados em tumores de intestino, mas a abordagem inovadora pode ser aplicada em diferentes tipos de câncer e com diferentes drogas. Obrigada, Amanda. Pessoal, vamos seguir aqui no Conexões. Quando a gente joga alguma coisa no lixo, nem pensa em quanto tempo demora para que aquilo deixe de existir, não é? E tem algumas coisas que demoram tanto que a Organização Mundial de Saúde desistiu de criar regras de descarte. É isso mesmo, as chamadas substâncias eternas são elementos químicos que estão em embalagens de alimentos, tecidos impermeáveis e tintas, por exemplo. A humanidade ainda não conheceu o prazo de decomposição desses elementos, dessas substâncias eternas. As tentativas de regulação ainda são vistas como polêmicas. Mas a gente segue acompanhando esse assunto. E para você que gosta de arte e cultura, aqui vai uma dica. A informação foi preparada por 2 estudantes de jornalismo da UFG. São elas, Lara Paranhos e Ana Beatriz Milhomem, com orientação da professora Gabriela Marques. Essa dupla veio falar sobre uma exposição de arte. Confira. A Vila Cultural Cora Coralina celebra nesse mês de outubro seus 11 anos como um dos principais espaços culturais de Goiânia. Inaugurada em 2013, ela se destaca por sua ampla programação multicultural, recebendo exposições de artes visuais e plásticas, além de eventos literários e mostras de filmes. Nesse mês comemorativo, o espaço apresenta diversas exposições, incluindo 2 que já estão em cartaz: Sobre a Vida que Arde, de Fernando Costa Filho, uma instalação que aborda a devastação ambiental por meio de materiais resultantes de queimadas, e a exposição Um Novo Olhar, em homenagem aos 91 anos de Goiânia, que propõe uma reflexão sobre a cidade por diferentes perspectivas. A programação também conta com a aguardada inauguração da mostra As Congadas de Goiás, que será aberta ao público no dia 10 de outubro. A programação completa está disponível nas redes sociais da Vila, que permanece com entrada gratuita de segunda a sábado, das 9 às 5 da tarde e aos domingos, das 9 ao meio-dia. Legal, né? Fica o convite para todo mundo. A gente aqui com certeza vai dar uma conferida. Bom, nosso programa chegou ao fim, mas se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, tá aqui na tela, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais, é só procurar por @TVUFG. Todo dia tem bastidores para você. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Até a próxima!